o processo do perdão. Em Mateus capítulo 18, versículo 21, a parte do 21, Pedro chega para Jesus e pergunta bem assim: Jesus, quantas vezes eu devo pedir perdão? 7 vezes? E aí depois disso, deixa para lá? Mais ou menos assim, né? Jesus fala assim para ele: você não vai perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E isso vai multiplicando, multiplicando. Bom, gente, o que eu quero dizer com isso? Não é fácil pedir perdão. Não é fácil você implorar para algumas pessoas alguma coisa. Mas uma coisa eu te digo, tá? Uma coisa eu te falo. Né? Existem coisas que a gente tem que escolher alguns caminhos, tá? Aconteceram alguns momentos na minha vida que eu tive que escolher, né? Mas eu sempre tive a fé em primeiro lugar. Eu sempre acreditei no que a palavra de Deus ela fala pra gente, né? Que por mais que você esteja passando por algumas dificuldades, por mais que você esteja enfrentando alguns desajustes, e normalmente quando a gente fala de relacionamento, quando você é casado, por exemplo, e a gente está falando da mesma carne, e quando você casa, né, você se junta com a pessoa, né, e a Bíblia fala sobre, e vocês serão uma só carne, né? E quando você casa com essa pessoa, você é uma mesma pessoa. E quando você vê algumas coisas de referente ao perdão, quando é com uma outra pessoa, é um pouco mais fácil você perdoar, porque aquela pessoa vai estar distante, você está aqui, essa pessoa não, você não vai ver. Mas quando se trata de uma pessoa que ela é a mesma carne que a sua, se torna um pouquinho mais dolorido, porque você está falando de uma mesma pessoa. É como se você estivesse se rasgando por dentro, é como se você estivesse sendo dilacerada por essa pessoa. E aí, quando a gente traz essa questão de quando Jesus fala sobre a questão do perdão, eu me lembro muito, né, da parte que quando Deus enviou Jesus, e existia todo um processo ali, já existia Deus já tinha seu plano desde o início, né, com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e aí chega na genealogia de Jesus, ele tinha um plano já traçado para a humanidade. A humanidade estava em guerra, a humanidade estava se dilacerando. Quando a gente vê a história do livro de Samuel, que a gente vê as histórias das guerras ali, eles cortavam cabeças de reis, expunham em suas cidades, aquelas guerras entre os filisteus e os amalequitas, e virou aquela coisa. Então era um povo muito mau, era um período muito difícil, as pessoas matavam por qualquer coisa. E então o mundo estava no maligno, as pessoas estavam mal. Quando Deus envia Jesus, né, e aí era um plano perfeito para Jesus morrer pelos nossos pecados, e quando Jesus morre pelos nossos pecados ali, e aí o véu do templo se rasga, né, há uma escuridão naquele momento, porque eu imagino como foi aquela dor que Deus sentiu. Eu imagino, porque eu não sei como foi. Ele enviar o seu filho para que o seu filho morresse na cruz, para que a gente pudesse hoje ter o quê? O livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio de poder perdoar ou não, eu tenho livre-arbítrio de andar ou não, de escolher as minhas coisas. E a gente vive num momento que a gente chama o tempo da graça, né? Que é quando a gente vive o tempo da graça devido o que Jesus fez na cruz, porque de lá para cá houve guerras, né? Mas foi diminuindo e as pessoas, né? A humanidade começou a entrar em uma forma, né? Bem mais tranquila para sobreviver de lá para cá. E aí, mas aí eu vou voltar sobre mim. Quando eu fui traída pela primeira vez, e eu descobri isso daí, foi um pouco mais difícil do tempo. E aí eu pensei comigo, né? E eu falei, né? Me senti aquela dor de perdoar ou não perdoar, né? E aí eu vi o que os meus filhos. Eu olhei para minha filha, olhei para o meu filho, e aí eu pensei, é sobre mim ou é sobre eles, né? É sobre minha pessoa ou é sobre aquelas pessoas que estão ali?
Porque se eu me separasse daquele momento, né, eu poderia ser sobre mim. Porque as minhas crianças iriam o quê? Elas iriam ter problemas psicológicos, elas poderiam viver no mundo entre duas famílias, elas poderiam ou ficar só, solitárias e tudo. E aí, eu não sabia o que eu viria depois disso. Então eu pensei em que Deus tinha feito com Jesus. E como ele tinha trago, e como aquilo ali foi dolorido, como foi forte. Porque até o momento quando Jesus ele está no Getsemane, ele fala assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele estava sofrendo porque ele se fez humano, ele estava passando como humano ali. Então ele falou: se possível, passa de mim esse cálice. E quando ele sai e ele libera aquilo dali, ele sai com todas as suas forças, né? Os seus discípulos eles lutam com aqueles soldados, um acaba arrancando a orelha de um. Jesus: não é isso. Pare com isso, eu vou enfrentar, porque eu sei o que eu tenho que passar. Ele já sabia do plano e ele teria que cumprir aquilo ali, ele teria que cumprir ele teria que passar por aquele processo. Então eu me lembrei disso. E quando eu passei pelo processo de dor, de interno, de rasgar a minha carne, eu me lembrei disso. E quando Deus falou que ele foi o filho dele, mas era sobre a humanidade, existe algo muito maior atrás daquele perdão. Era sobre a humanidade. Toda a sua criação estaria em jogo em relação a isso. E Deus, e aí neste momento, eu me senti, eu pedi: Deus, me abraça, chega perto de mim, chega mais perto, né? E aí, o Senhor me abraçou. E eu posso dizer isso pra você, que eu perdoei. Valeu a pena perdoar. Né? Hoje eu vejo meus filhos ali com a sua vida tranquila, com sua vida em paz, pensar sem sofrer por causa de uma separação, né? E a gente tem um marido que ele é bondoso, ele é um companheiro, e aquela coisa que era íntima minha acabou se quebrando. Mas assim, lógico, foi numa oração, foi num pedido, foi numa súplica de Deus, e Deus veio, tratou, trabalhou, e o meu eu saiu. E entrou o quê? O meu desejo da paz no meu lar, o meu desejo da continuidade da minha vida. E, gente, eu espero hoje que você, não sei quem você que está me ouvindo, que ouviu este relato, que se você estiver passando por algum momento desse jeito, ou você conhece alguém, compartilhe, entregue isso, ou assista, tente fazer isso, tá? Vale a pena todos os momentos, se há a vontade das duas partes, vale a pena, com certeza. E se você gostou do compartilhe e siga para mais conteúdos. E espero você no próximo vídeo. Tchau, fique com Deus.